Queria comentar algo que o Márcio comentou comigo no intervalo, que ele falou dos filhos de Arão. Quem foi Arão? Sacerdote da época de Moisés, né? Irmão de Moisés, né? E os filhos de Arão, a Bíblia diz que eles foram oferecer fogo estranho diante do Senhor e o Senhor os matou. Os filhos de Arão eram sacerdotes, né? Deus escolheu a descendência de Arão como sacerdote. Então, até que se prove o contrário, nós entendemos que eles faziam parte desse ofício de oferecer coisas no altar de Deus. Mas a Bíblia não diz que eles, os filhos, não poderiam oferecer. Diz que o fogo, ou seja, a oferta, é que era uma oferta estranha. Se essa oferta era estranha, irmão, se a gente parar para começar a pensar nessas coisas, olha, dá um medo, dá não? Eu fico apavorado. Só misericórdia de Deus. Tu pode ter direito de fazer alguma coisa, mas vê lá como é que tu vai fazer, né? É complicado. Então, o fogo estranho, quer dizer, a oferta, era um tipo de ritual, né? Lembra que tem até uma passagem do Antigo Testamento que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era a função dos sacerdotes manterem uma lamparina lá acesa em determinado lugar do santuário. Agora, se está dizendo que esse fogo foi estranho, então o Senhor os matou, quer dizer, essa oferta foi indevida. Eles tinham que oferecer lá o fogo? Sim, mas para isso ser estranho, o que nós podemos imaginar? A Bíblia não sai especificando por que esse fogo foi estranho, mas nós sabemos uma coisa, que quando Deus queria alguma coisa para ser ofertada no seu altar, Ele dizia a cor, Ele dizia o tamanho, o azeite, Ele dizia como aquele azeite tinha que ser feito, como aquele azeite tinha que ser colhido. Lembra dessas coisas assim detalhadas, de uma lei incrível de Deus? Essa lei incrível de Deus, coisas até que davam trabalho, demonstrava o amor do sacerdócio por Deus, demonstrava a submissão, demonstrava o trabalho do sacerdote para com as coisas de Deus, a vontade de servir a Deus em perfeição. Por isso é que existia detalhe, não tinha bagunça. Não era que nem você chegar, pegar um alguidó com uma farofa amarela, uma galinha preta, uma fita vermelha, misturou ali, jogou e joga lá na esquina da rua. Não era assim para Deus. Assim são para os demônios. Quando a gente estava nos terreiros, a gente jogava as macumbas em qualquer encruzilhada. O diabo dizia: rei é um trabalho para mim, na encruzilhada. Então tá, primeira cruz que a gente via, a gente estava jogando ali mesmo. Na mata, qualquer matinho de canto de esquina sujo que os cachorros costumam usar, a gente jogava lá mesmo. É assim para os demônios, mas para Deus não. Então Deus estipulava tudo. Esse fogo, ele era aceso em determinado azeite. Esse azeite vinha dentro de determinada vasilha. O pavio que ia queimar dentro desse azeite, o pavio, ele era feito de uma maneira específica, determinada por Deus. Assim como a própria roupa dos sacerdotes não eram roupas determinadas por Deus. Ele não podia pisar em certos lugares se não tivesse com aquela roupa específica, não era assim? Então, se esse fogo, ou seja, essa oferta foi estranha, significa que ela foi apresentada de uma maneira que Deus não a reconheceu. Aí é uma coisa assim um pouquinho diferente, mas semelhante ao mesmo tempo do que nós estamos vendo, né? Então, os filhos de Arão ofereceram um fogo estranho, talvez numa vasilha diferente, um pavio diferente,
Quem sabe eles não vestiram as roupas deles, sei lá. Como que aquele azeite tinha sido extraído, eu não sei. Exatamente, a Bíblia não entra em todos esses detalhes, mas se diz que o fogo era estranho, era uma oferta que Deus olhou e disse assim: que é isso aí? É o teu fogo? Não, esse aí não é o meu não. Como vocês ousaram entrar no meu átrio com isso aí? Profanaram o meu santuário. Ou seja, eu não posso colocar nada dentro do santuário de Deus. Pastor, eu tenho lá em casa um jarro bonitão para trazer aqui para a igreja. É mesmo? Eu vou orar. Se Deus disser, não, eu gostei daquele jarro bonito, traz ele aí. Se não, irmão, é complicado essas coisas, né? E muita gente não entende isso, diz que a igreja é cheia de ritual, diz que a igreja é muito cheia de detalhe, que a igreja é muito cheia de regra. Por que você acha que eu estou de pé? Porque eu sigo regras. Se eu não seguisse regras, eu já tinha sido candidato a político. A igreja tinha 3 anos e eu fui convidado para ser candidato a político. Com 3 anos que a igreja tinha, imagina hoje. Imagina hoje. Se eu procurasse essas pessoas e dissesse assim, aí, vamos lá, eu quero entrar para a política. Imagina hoje. Que belo layout daria a propaganda, né? Pastor ex-presidiário. Aí põe os meus vídeos lá, arrebentando com delegado, com delegada, com juiz. As pessoas vão dizer o quê? Esse é o cara. Esse é o cara, eu vou votar nesse cara. Olha lá, ele vai arrebentar em cima dos juízes, vai acontecer. Não, mas eu sigo regra. E na minha vida, até hoje, não está incluída a regra de me candidatar à política. Eu acho que ela nunca vai chegar não, mas o futuro a Deus pertence. Eu não preciso de nada de lá, muito menos daqueles amigos que lá tem, né? Então, irmão, seguindo aqui os nossos contextos, nós vimos sobre Uzias, a questão do incenso, temos visto aí os filhos de Arão, vimos Davi, quero mencionar ainda Datã, Coré e Abirão, ou seja, pessoas que não enxergaram os limites, né? Por exemplo, Datã, Coré e Abirão, é interessante porque muita gente não entenderia o que aqueles homens quisessem se não fosse uma palavra de Moisés. Quando Moisés diz, ele usa aquela expressão, é coisa de somenos, ou seja, é pouco para vocês, o Senhor já constituiu vocês como príncipes. Caramba, o que era um príncipe? Um príncipe ali era uma subliderança de grande influência, tanto que eles arrebanharam muita gente quando se rebelaram contra Moisés, pela grande influência que eles têm. Eles são pessoas de grande honra, eles são príncipes sobre o povo do Senhor. Aí Moisés vem e diz assim para eles, mas é pouco isso que o Senhor fez para vocês? E Moisés menciona lá outras coisas, outros cargos que eles tinham, e é pouco isso em que vocês, além de ter tudo isso, agora vocês querem também o quê? O sacerdócio. Eita coisinha cobiçada, né? Quem tem está pedindo misericórdia, quem não tem está, eu quero. Eu costumo pensar que se as pessoas soubessem o que é verdadeiramente ser um pastor, elas jamais ambicionariam esse cargo. Jamais. Está pensando em sacerdócio, meu irmão? É só sorriso? O verdadeiro sacerdócio, meu irmão, é regado com muita decepção. Lágrimas, mas quem conquistar, verá. Agora, Moisés diz, é pouco? Vocês ainda querem o sacerdócio, ou seja, eles não viram
limites. Na verdade, eles estão querendo, a intenção deles é criar um grupo e, com esse grupo, se dissociar da congregação de Israel e eles liderarem, eles começarem a exercer o sacerdócio sobre uma parte da congregação, tirando-a debaixo do domínio de Moisés, ou seja, Datã, Coré e Abirão. Também tinha um cargo importante, não era cargo, veja bem, Datã, Coré e Abirão, eles não tinham um cargo que lhes foi dado por herança, ou genealogia, ou seja lá o que fosse. Não, Deus apontou eles, eles foram apontados por Deus, direto. Não tinha genealogia, não tinha cargo, não, porque eles são descendentes de, não era descendente de nada nem de ninguém. Pois bem, o que aconteceu? Tendo o cargo de príncipe do povo do Senhor, a semelhança do texto que já lemos, exaltou-se o seu coração e quiseram ser além disso. Eles não respeitaram os limites que Deus houvera instituído para eles e quiseram além disso. Eis o perigo da humanidade, querer sempre mais, mais e mais e mais. Eu costumo dizer que verdadeiramente só conquista, meu irmão, quem não quer ser nada. Deus dá a quem realmente não quer ser nada, quer só servir. Esses que querem só servir, esses que triunfam mesmo. Nós poderíamos ver outras pessoas que passaram dos seus limites, por exemplo, só para encerrarmos essa linha de pensamento, uma mulher pouco conhecida, calcula-se que ela tinha uns 15 metros de altura, Eva, será que ela se achou gigante? Mas na época dela todo mundo era. Eva, ela também não reconheceu o seu limite. Porque desde aquela época, Adão já é para Eva como Deus, e Eva é para Adão como igreja. Desde aquela época, a simbologia não mostra isso? Se mostra isso hoje, eles já tinham esse entendimento lá, tinha que ter. Ou seja, não o entendimento de igreja, mas o entendimento de regras, o entendimento de submissão. Isso já existia. No entanto, quando Satanás traz a proposta, não sei se ele se apresentou como um galã, ou seja lá como ele se apresentou, e distorce toda a palavra de Deus, né? Ou melhor, todo o sentido da palavra de Deus, Eva vai e taca a mão na tal da fruta lá, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva lança a mão dela, e ela não podia lançar a mão daquilo ali. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que consultar Adão. O que aconteceu com Eva nessa história? Eva cometeu uma ação ao invés de uma submissão. Eva errou por causa da ação dela. Ela agiu como se ela fosse soberana. Ela agiu como se ela não tivesse conta a prestar a ninguém. Como a Bíblia diz, ela olhou e viu que a árvore era excelente para dar entendimento à fruta, e ela teve uma ação direta, sem consultar ninguém. Diante de uma situação que ela sabia ser proibida, ela sabia que tudo estava no domínio de Adão, como Deus já havia falado, que domine o homem sobre tudo. Ela vai e comete uma ação e não uma submissão. Ou seja, ela não reconheceu, ela não aceitou, ou ela se rebelou, eu sei lá o que passou na cabeça de Eva,
com todo aquele cérebro, mas ela não teve uma submissão, ela quis ter uma ação, ela se achou em condições de fazer alguma coisa, e depois disse, não, eu peguei, toma, quer também, Adão? Adão foi, embarcou, e depois vem Deus para decretar o juízo. Então, o resumo dos nossos pensamentos de hoje, o resumo é que você não pode passar dos limites que te são apresentados. Não interessa se você se acha capaz, em condições, ainda há pouco mesmo falava com um pessoal aí no intervalo, que quando Deus se manifestou para mim e disse, vai fundar a minha igreja, eu tinha 13 anos de banco. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu nunca vi ninguém ficar tanto tempo no banco como eu, não conheço ninguém que ficou tanto tempo no banco como eu. Todo mundo assume logo, rapidinho estão sendo consagrados a isso, aquilo, outro. Eu recebi a proposta, as pessoas dizem assim, vem cá, quanto tempo tem na igreja? 6 anos, 7 anos. Tu é o que lá? Eu sou servo. Não, qual o teu cargo lá? Eu falei, meu irmão, eu ajudo o pastor no que for preciso. A igreja precisou de qualquer coisa, eu estou dizendo, eis-me aqui. Não, mas tu tem que ser alguma coisa, tu tem que ter um cargo. Com esse tempo tu já deveria pelo menos ser um diácono. Eu rio muito por dentro quando eu acho esse negócio. Pelo menos ser um diácono. Aí essa proposta que foi trazida a mim, a que mais insistiu nisso foi a Nova Vida. A Nova Vida fez de tudo, até me convidar para um almoço traiçoeiro. Eu conhecia algumas pessoas, vamos lá, tal, o pastor fulano vai ter um almoço. Quando eu cheguei lá, eu era o centro das atenções no almoço. Primeiro, almoçamos, cada um contribuiu com alguma coisa, tal, fizemos aquele almoço de confraternização, beleza. Acabou o almoço, eu vi todo mundo botando as cadeiras, eu estou lá vendo todo mundo rodear as cadeiras. Aí daqui a pouco me chamaram, senta aqui, Pereira. Senta aqui, sentei. Aí o assunto, qual era o assunto? Era eu, que iam me consagrar, que iam fazer, como se já tivesse tudo certo. A Nova Vida correu atrás de mim, como se corre atrás de ouro e prata. Acho que na época eles viram mais do que eu mesmo tinha visto. Mas Jesus foi bom, livrou-me dos ímpios e me deu a graça. Então, 13 anos, eu vi muita gente, a semelhança do convite que eu recebi, receberem. E as pessoas disseram assim, vem para cá com a tua família, diziam para outros, né, que eu conheci, vem com a tua família, nós vamos te consagrar a diácono. Às vezes, para a proposta ser maior, nós não vamos nem te consagrar a diácono, vamos te consagrar direto a presbítero. Caramba, o cara se sentia, né? Aí arrastava, tirava a família dele toda, filhos, esposa, tirava tudo da direção de Deus e levava lá para sepultá-lo debaixo de um mausoléu escrito presbítero, né? Qualquer dia nós vamos achar umas, como é que se chama aquelas lápide? É lápide, aquele negócio de cemitério? Aquelas pedras, lápide? Qualquer dia nós vamos achar algumas aí. Aqui jaz o diácono da Igreja Batista, jaz aqui o presbítero da Assembleia de Deus, porque os cargos estão sendo tão importantes, que daqui a pouco as pessoas vão estar sendo sepultadas com seus cargos, seus títulos. Não é o que fazem os ímpios aí do planeta? Tu vai aqui no Caju, aquilo parece um hotel 5 estrelas, aquelas tumbas parecem um hotel 5 estrelas, coisa de 40, 50 mil reais, pedra importada não sei de onde, jaz aqui o juiz fulano de tal, até no cemitério quer ser diferente. Essa foi boa, irmão, essa foi boa. Até debaixo da terra o infeliz não esquece que ele é pó e cinza.
O ser humano é uma raça, né? Eu estou incluído, irmão, não estou te ofendendo não, também sou. Então, eis a realidade. Limites. Deus tem um plano comigo? Tem. Qual é a minha oração? Deus, me leva a conquistar tudo o que o Senhor tem comigo. Não quero, Senhor, não quero nada mais. Eu quero que o Senhor me dê entendimento, graça, misericórdia, compaixão, para que eu conquiste tudo o que o Senhor tem planejado na minha vida. Senhor, não quero nada mais. Não quero ser mais do que ninguém. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Irmão, essa é a minha oração do fundo da minha alma. Eu não quero nada, eu não quero olhar para ninguém e dizer eu sou mais do que aquele cara, eu sou melhor do que aquele lá. Não, eu sou o que sou diante do meu Deus. Quem é mais ou menos do que eu, isso não me interessa. Interessa o que eu sou para o meu Deus, e eu não levo a minha vida me comparando a ninguém. Eu só me comparo a Deus. E quando eu me comparo a Deus, eu digo simplesmente, sou pó e cinza e Ele é o Senhor. Acabou a história. Então é assim que nós temos que nos conduzir. Nós temos que entender que eu tenho um limite, e isso aqui envolve muita humildade, né? Aí fica dentro da igreja. O camarada é o presbítero, o outro é o diácono. Aí como eu vejo, agora não ando mais por lá, mas eu entrava nas Assembleias de Deus, aí o diácono está dirigindo o trabalho. Olha a palhaçada onde chega. Aí tem um diácono dirigindo um trabalho. Aí alguém diz assim, olha, chegou aí um cara, ninguém sabe quem é o cara, mas ele tem a carteirinha lá da associação tal, e ele é presbítero, ele é mais do que você. Então você tem que passar o trabalho para ele. Aí o camarada que ninguém viu, ninguém sabe quem é, está aqui o presbítero fulano das quantas, ele vai assumir o púlpito. Aí passa o trabalho para o presbítero das contas. Os presbíteros lá, blá, 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 late à vontade, aí depois, bom, agora eu vou devolver o trabalho para o diácono fulano de tal. Aí devolve o trabalho para o diácono. Que ritual na casa de Deus, que palhaçada, meu irmão. Isso é uma palhaçada, esse negócio de cargo, de título, isso não leva ninguém a nada, meu. O maior título que um homem pode conquistar é o de ser servo de Deus. Esse é que cura enfermo, expulsa demônio, esse que arrebenta com o inferno. Quando o diabo olha assim e diz assim, epa, lá vem um servo. Galera, o diabo convoca todo mundo, tranca-rua, pombagira, chucaveira, 7K, peixu, olha, vamos sair do caminho que lá vem um servo. Agora, vem o pastor fulano, se ele passar por aqui eu dou uma banda nele. É assim, meu irmão. No mundo espiritual as coisas são mais ou menos assim. Irmão, Deus revelou já cada coisa a respeito desse mundo espiritual. Te digo uma coisa. Quando um crente realmente na presença de Deus passa num lugar dominado por demônios, eles saem do caminho fugindo, se escondendo. Se escondendo. Lá vai o crente passando, e ao lado desse crente lá vem 2 anjos caminhando. Terrível. Os demônios, quando olham na área onde eles se influenciam, eles saem que nem rato de esgoto procurando onde se esconder. É assim. Agora, eu te garanto uma coisa, o diabo não se esconde de pastor, não se esconde de bispo, o diabo não se esconde de diácono nem de presbítero, ele só se esconde de servo. Agora, cada um busca o título que quiser, né? Vamos ver então, quem tem perguntas, colocações, coisas que possamos nos edificar em nome de Jesus. Temos alguém? Se tiver, levanta a mão, aciona lá para o irmão. É uma pergunta do Rômulo, de Santa Catarina. Pastor, ali do versículo 7 até o 10, muitos dizem que está falando de Jesus, porque fala sobre traspassado e que se diz Deus, ou seja, os escarnecedores lá na cruz. Não tem nada a ver, né? Eles falando assim, então, morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares.
Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Quer dizer, lógico que não tem, né? Como ele já afirma, não tem nada a ver com Jesus. Isso não está se falando de Jesus, porque obviamente quando Jesus se manifesta no Novo Testamento, né, se é que tivéssemos dúvida, Jesus se manifesta no Novo Testamento e diz assim, olha, o Pai é o quê? O Pai é maior do que eu. Não é isso? Então Jesus tem plena consciência, o Pai é maior do que eu. Eu vim ao mundo para quê? Para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus chega e diz, Pai, eu lhes dei a conhecer a tua palavra. Ele diz, eu deixei o Pai e vim para o mundo, agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Naquele dia vós entendereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Assim como eu estou em vós e vós estáis em mim. Então, a comunhão de Jesus revelada tantos anos depois, escrita tantos anos depois, nos deixa o claro entendimento de que não há dúvida de que esse texto não se refere de forma alguma ao Senhor Jesus. Ao contrário, fala de uma ambição de alguém que está tentando pegar um lugar. E esse lugar, sim, que eu entendo, eu particularmente entendo, que é o lugar de Jesus. Uma pergunta do Arnaldo Pinheiro. O senhor também faz visitas e pregações em outras denominações? Eu sou de Angra dos Reis. Olha, eu não faço visita em outros lugares, tal, não prego, não, porque às vezes eu posso até ir num lugar e deixar uma mensagem, mas se a pessoa não desenvolver, não der uma continuidade na sua vida, não vai adiantar de nada. Então eu prefiro sim, o que acontece? www.seminario1.com. Muita gente já me ligou, pastor, você viria pregar aqui, em tantos lugares e tal? Eu falo assim, não, irmão, faz o seguinte, pega aí para o pessoal da tua igreja e divulga isso, www.seminario1.com. Deixa o pessoal estudar. Ali o pessoal tem apostilas com estudos, tem livros, tem vários seminários, explicações muito gloriosas de passagens bíblicas. Então, isso vale muito mais do que eu ir num lugar para pregar. Vale muito mais, que a pessoa tendo acesso a isso, ela tem isso lá no seu computador, dentro da sua casa. Então, eu dizia para a pessoa assim, para tantas, né? Se você acha importante o que eu prego está à disposição do mundo em www.seminario1.com. Então hoje eu não saio para canto nenhum, na verdade não saio, por dois motivos. Um, que eu não gosto, mas sairia mesmo contra o meu gosto. Agora outro, que eu já não tenho mais autorização do Senhor para sair. Hoje eu estou vivendo uma situação, meu irmão, que se alguém estiver no hospital, é bem capaz que se estiver dependendo da minha oração, é capaz de morrer por lá. E não é porque eu não quero, é porque eu tenho que obedecer. Eu sou servo e sinto muito, irmão. Não adianta eu ficar bem com uma pessoa e ficar mal com o meu Deus, aí eu estou ferrado. Não vai adiantar mesmo, né? Ah, pastor, vai visitar o presídio? Vou nada, meu irmão. Que eu vou visitar presídio? Se eu tiver com tempo vago, eu vou para a praia jogar bola, mas visitar presídio eu não vou, Deus não me mandou para lá. Se eu tiver com tempo vago, eu pego um clube e vou mergulhar na piscina, mas visitar ninguém no presídio não vou. Porque visitar jogar uma bola, ou ir para uma piscina, é até uma coisa natural. Mas se meter em coisa espiritual sem Deus mandar, ai, ai, ai. Aí dói, pode acreditar que dói. Então, meu irmão, não vou não. Outro dia que eu falo, você sabe, né? Nossa mente é incrível. Alguns anos atrás, aqui durante esse ministério, uma pessoa estava mal demais. Aí veio o recado, vai orar na casa de fulano? Vamos lá. Fomos lá, Jesus abençoou, levantou, curou, amém, tá. Passaram-se mais alguns anos.
Poxa, fulano, queria saber se tu vai orar na casa dela. Vou nada, dá o endereço para ela. Dá o endereço para ela, se quiser vir. E o filho da fulana, quem? Aquele que um dia eu orei, ele ressuscitou praticamente dos mortos? Sim, aquele. Ele está mal de novo, queria saber se tu vai lá orar. Se depender de mim, ele vai morrer. Se a medicina não cura ele, ele vai morrer, porque lá eu não piso. A igreja está aí, no mesmo lugar. Agora, tem pastor que gosta de ser babá, né? Eu soube aí de um cara aí perto da gente que diz que é pastor, e teve um moleque aí que foi fazer ganho aí num determinado lugar, levou tiro, foi para o leito de hospital, quase morreu com tiro de escopeta, sei lá o que mais que disseram, que eu não entendo de arma. Graças a Deus minha arma é outra, a minha só tem 66 calibres. E um pastorzinho de meia tigela aí foi visitar um cara que dizem, que eu não sei, não ando com ele, tem até crime nas costas. Eu visitar assassino em hospital? Eu sou sacerdote do Deus vivo, meu irmão. Eu não visito assassino no hospital. Eu não visito traficante. Eu não visito bandido. Agora, me dá o endereço dos filhos órfãos, que eu vou lá visitar eles. Me dá o endereço das viúvas, que essa raça aí tem assassinado. Aí eu vou lá visitar as viúvas, eu posso até visitar. As viúvas, as crianças que estão chorando pela falta de seu pai, essas eu visito. Mas traficante, presta atenção, eu sou homem de Deus. Eu não sirvo ao diabo, não. Sou homem de Deus. Agora, os pastorzinhos aí que estão de olho no dízimo dos traficantes, esses vão visitar eles na cadeia, vai visitar eles nos hospitais. Eu não, meu irmão, eu não vivo de dinheiro do tráfico. Tem mais perguntas? As experiências para com Deus é para o nosso crescimento espiritual? Claro, toda experiência é para o crescimento espiritual. Todas servem. Experiência até dos outros, né? Nós aqui vivemos muito das experiências de Paulo. Se Deus fez com ele, Deus é o mesmo, ele vai fazer comigo. Aliás, que esse foi um dos passos que eu dei de fé na Escritura. Eu disse assim, não, se Deus fez com Paulo, vai fazer comigo. O que eu preciso? Eu só preciso me comportar como Paulo. Se Deus fez com Pedro, fez com João, vai fazer comigo. Ele só está precisando de alguém que esteja na mesma posição que Paulo, na mesma posição que Pedro, que Tiago, que João. Se fez com eles, vai fazer comigo. Então as experiências são para o nosso crescimento. Tanto as nossas, eu tive aí pela misericórdia de Deus algumas experiências que marcaram minha alma. Experiência de arrebatamento, visão, sonhos, né? Você conversar com um anjo, você vê um anjo, você vê anjo curando uma pessoa, você vê perna de pessoas crescendo, você vê demônios sendo expulsos, você até sentir essa autoridade, expulsar demônio, orar, e pessoas virem testemunhar que ficou curada, que sentiu isso ou aquilo naquela oração. Todas essas experiências nos edificam. Mas se eu não tiver nenhuma delas, as que a Bíblia mostra, para mim já é o bastante. Se eu crer, verei a glória de Deus. O crer significa estar confiando em algo que sequer eu fui participante. Isso que é o crer. Crer significa confiar em algo do qual eu não fui participante, porque crer é em coisa que você não está vendo. Porque o que você já está vendo, você não precisa crer. Nós temos que crer em Deus, diz a Escritura. Por quê? Porque eu não vejo Ele. Tem mais? O que o Senhor tem contra a doutrina dos Mormons? O que eu tenho contra, eu não sei, mas o que eu tenho a favor, absolutamente nada. Tá? Agora, os Mormons diz pregar um Jesus, só que não é o nosso Jesus. Os Mormons estão impregnados de maçonaria. O nosso Jesus não compactua com maçonaria. Os Mormons não seguem a Bíblia, eles seguem o livro dos Mormons. Nós seguimos a Bíblia, o Deus que nós conhecemos é revelado com base, assim, o que nós costumamos dizer, na Bíblia. Sabemos que ele está além da Bíblia, porque um livro não pode contê-lo, mas a nossa base, a nossa iniciação é a Bíblia. Então, os Mormons não, os Mormons têm umas doutrinas loucas. Os Mormons falam, inclusive, o irmão esses dias estava falando que ouvindo os Mormons falarem lá, os Mormons estavam falando até de uma
que Jesus esteve no Brasil. Aí ele falou assim, ué, Jesus esteve no Brasil? Como? Se o Brasil foi descoberto em 1500, que dia que Jesus esteve no Brasil? Então, quer dizer, loucura, loucura, loucura. Qualquer doutrina fora da Bíblia é loucura. Catolicismo é loucura. Espiritismo é loucura. Mormonismo é loucura. Seixunoé é loucura. Imagina qualquer coisa, nós vamos examinar e vamos dizer, loucura. Reencarnação, onde já se viu? O mundo, cada dia que passa, nós vemos um caos pior. Mas a reencarnação diz que nós morremos e retornamos em espíritos mais evoluídos. Caramba, cadê esses espíritos evoluídos? Ah, já sei, descobri agora. Acabei de descobrir. Só que eles se voltaram para o tráfico, né? Porque o tráfico nunca foi tão forte no mundo. Os espíritos evoluídos estão todos investindo lá no tráfico. Só se for da maconha, inventaram a cocaína, da cocaína o crack, o LSD e sei lá o que. Isso que é evolução. Só se for os espíritos evoluídos da reencarnação que estão fazendo esse caos aí na sociedade. Irmão, só ironia. Agora tem gente que está dizendo, não, nós vamos reencarnar. Ah, vai sim, espera que vai. É uma pergunta do Rodrigues. Sonhei com uma colega de trabalho me entregando uma folha e pedindo que eu orasse por ela. Tem a ver? Pode ter. Normalmente folhas, né, estão relacionadas, folha de caderno no caso, estão relacionados com pedidos que a gente anota de oração, tal. Pode ser sim que alguém venha a pedir a intercessão dele, ou às vezes que sequer venha a pedir, mas ainda assim Deus possa estar dando um toque para ele estar orando por alguém, porque Deus opera através das nossas orações. Tem tudo a ver, pode ser sim. Amém? Temos mais perguntas aqui? Todo mundo quieto, calmo. Pastor, estamos vendo aqui sobre a questão da rebelião, que desde o início, com Lúcifer e tal, de lá para cá, sempre tem alguém que cabeceia isso de início. Ou seja, não está satisfeito com algo e não reconhecendo os seus limites, começa a persuadir outras pessoas contra uma liderança, não é isso? Então, nos nossos dias atuais, que estamos vendo aqui na igreja, por exemplo, a pessoa que pegou e escreveu vários e-mails para vários irmãos, difamando, caluniando, e inclusive levava o seu nome, dizendo que o Senhor que tinha falado. Isso também está enquadrado nesse contexto de rebelião? Inclusive eu li, né? Li parte desse meio absurdo. Isso aí eu não vejo como uma rebelião. Rebelião, o contexto de rebelião nos reporta a alguém que tenta exercer um domínio. Por exemplo, Satanás se rebelou. O que ele queria? Um domínio. Datã, Coré e Abirão se rebelaram. O que eles queriam? Um domínio. Eles queriam sacerdócio. Sacerdócio não é domínio? Eu aqui como sacerdote, não sou o líder da geração de Jesus Cristo? Eu não tenho um certo domínio? Tenho um certo domínio. Então, Datã, Coré e Abirão se rebelaram, queriam um domínio. Quem mais? Então, a rebelião é uma ação direta contra um conceito de liderança, em que alguém está querendo denegrir esta liderança para conquistar um domínio. Esse é o contexto da rebelião. Então, no caso, por exemplo, no caso desse meio, eu não chego a ver isso como uma rebelião, chego a ver sim, como um erro muito grave, em que, por exemplo, como já foi mencionado, no e-mail dizia que eu teria falado da família de uma pessoa. Quer dizer, não tem lógica, é uma coisa muito horrenda. Né? Imagina você, no seu lugar aí, você tem a sua família na igreja, aí você sabe, pô, o pastor está falando da minha família. Caramba, como você vai chamar isso? Que nome tem esse negócio? Agora eu vou me colocar no seu lugar. Você está aqui como pastor e eu trago a minha família para a igreja.
Aí eu vou dizer, caramba, o pastor fulano está falando da minha família, está difamando a minha família. Você não acha isso muito pesado? Você não acha isso muito horripilante? Uma coisa muito... Então eu acho isso, essas situações em que pessoas dentro da igreja estejam com certos comportamentos, não chega a qualificar uma rebelião, visto que a pessoa não está ambicionando um domínio, uma possessão, um nível espiritual. Não, mas ela está cometendo erros que são erros muito graves, sim. Inclusive, né, fazendo uso do sacerdócio da igreja. Isso pesa. Eu acredito que isso pesa muito. E, né, e nessa ocasião aí eu ainda falei, nós íamos estar orando no domingo, eu falei, ó, a pessoa tem até quarta-feira para me procurar. A pessoa realmente demonstrou que não respeita tanto o ministério assim, porque sequer procurou. Passou domingo, segunda, terça, toda quarta, não se procurou para retratar nem nada. E nós fomos obrigados a fazer uma oração do tipo que não gostamos de fazer pelo arraial da igreja. Mas nem tudo depende de nós. Nós somos servos. E até uma pessoa já tinha ouvido uma voz. Quando queria misericórdia sobre isso, já tinha ouvido uma voz que Deus disse que ia exercer a justiça ou o juízo dele, alguma coisa assim, e nem tudo está no nosso domínio. Se somos servos, temos apenas que servir, e é Deus quem determina se vai operar o bem ou operar o mal. Tem? Nós cristãos devemos comemorar a Páscoa pela ressurreição de Cristo? Não, não devemos, né? A Páscoa é exclusiva para o pessoal para a nação que foi cativa no Egito. A Páscoa é um memorial de libertação exclusivo para os judeus. Eles vão celebrar isso aí toda a vida deles, até que os tempos e as estações mudem, obviamente, né? Mais perguntas? Tem? A Igreja Universal já foi evangélica? Já foi evangélica. A Igreja Universal já foi uma igreja evangélica. No começo da Igreja Universal, a minha mãe ia muito lá, e eu cheguei aí algumas vezes, no tempo do Bispo Rodrigues, que era considerado um dos maiores homens de Deus da Universal. Realmente, a Igreja Universal já foi uma igreja evangélica. Eu diria, até os seus 10 primeiros anos de história, ainda se podia acreditar que ali estava o Evangelho. Depois não, depois abandonou completamente, deu-se entrada às correntes de libertação, às campanhas, é 7 sexta-feira, é 7 não sei o quê, aí acabou-se a Universal. E hoje, de uma igreja evangélica, virou apenas um templo de Satanás. É isso que é hoje a Igreja Universal, semelhante à Igreja Católica, templo de Satanás. Amém, irmãos? Perguntas? Não? Encerramos? Então vamos encerrar em nome de Jesus.